Hey galera, mais um vídeo, aqui quem fala com vocês é o Easy. Pessoal, no vídeo dessa semana vamos para mais um Easy Responde. Lembrando que os Easy Responde são sem roteiro, eu não tenho roteiro, eu respondo vocês na cara e na coragem aqui. E lembrando também que as perguntas são feitas lá no meu Instagram, então vai no meu Instagram, tá na descrição aqui o nome Wesley Troyes e faça a sua pergunta. Não é nos directs e nem é nos stories, é na última publicação, sendo vídeo, sendo foto, comenta lá na última publicação que eu vou responder vocês assim que possível. São muitas perguntas e eu faço o máximo que eu posso para responder vocês com todo o amor e carinho. Então pessoal, tenha um pouquinho de paciência comigo e façam as perguntas lá que eu respondo todas. E assistam os outros vídeos e responde, porque talvez a pergunta que você quer perguntar já foi respondida por mim. Então, sem mais enrolação, vamos para a primeira pergunta, que é de Eriko Tsutsuki. Ele é assim, ó: quando Obito virou Jinchuriki da Jubi, ele disse que nessa forma ele não poderia usar o poder do Kamui. Então por que Madara, quando virou Jinchuriki, conseguiu usar esse tal poder? Bom, irmão, tem vários motivos. Primeiro, erro de roteiro. Segundo, a questão de o Madara ser um cheat, ele faz tudo o que ele quer. Madara quebrou todas as ordens que tinha na obra, tinha um monte de coisas que tinham sido criadas ao longo do tempo, e quando colocaram o Madara ali, ele quebrou o Edo Tensei, ele quebrou a regra do Edo Tensei, ele também quebrou a regra de quando usaram o Dojutsu anterior, no caso ele tinha os Dojutsus do Sharingan e tal. A regra era que quando tu virasse o Jinchuriki do 10 caudas, tu não poderia mais usar aquele poder, e ele conseguiu usar. Então ele quebrou todas as regras, mas a minha visão, tentando fazer alguma lógica em tudo isso, é a questão de que simplesmente ele usou o poder, porque já estava ativo, ele colocou ali, usou o ligeiro e já voltou. Quem não poderia usar o poder era o próprio dono do poder, pois ele perdia acesso a ele. Essa é a minha visão, pois nunca foi explicado o motivo de não poder usar o poder quando se torna Jinchuriki do 10 caudas. Não faz sentido isso. E também, se não pode, porque Madara usou sendo o Jinchuriki do 10 caudas e aquele poder nem era dele. Então é questão de incoerência e também porque Madara quebra todas as regras da obra. Desculpe! A próxima pergunta é do Iago Vilela 72 e ela é assim, ó: o que tinha na caixa que o Itachi e o Juzo matou na missão da névoa? Bom, irmão, a princípio era um senhor feudal, um príncipe, alguma coisa do tipo. Era uma pessoa importante que estava sendo levada por outras pessoas, ou seja, eram servos dele. Então era uma pessoa de alto escalão, uma pessoa nobre. Nunca foi dito quem era, nunca foi dito por que eles fizeram aquilo. Era uma missão pra Katsuki e tal, tinha alguns motivos, mas nunca foi explicado totalmente, porque é um filler e também não tem muita importância. A questão da importância ali é só a história em si dos dois personagens. Quem eles mataram não tinha motivo de saber quem era, mas era alguém importante porque tinha servos e estava sendo carregado. E pra quem não sabe, tem vídeo sobre o Juzo aqui no canal. É só você clicar no card, canto direito superior da tela. Vídeo muito bom, você vai gostar bastante. Conta muito sobre o personagem, porque conta a história dele e curiosidades sobre ele. Então vai no canto direito superior da tela e assiste o vídeo lá, que tá muito bom. A próxima pergunta é de Paulo Moura 3S, ela é assim, ó: duas boas. O Mangekyo despertou em Kakashi por causa da presença de Obito ou da dor de perder a Rin? Bom, irmão, foi as duas coisas na minha opinião. Foi a presença do Obito, a ligação que os dois tinham por causa do olho, do Dojutsu, e também por causa da dor da morte da Rin. Tudo isso influenciou para que ele despertasse o Mangekyo Sharingan. E a segunda pergunta dele é assim, ó: por que Nagato do Edo Tensei foi o único que voltou em sua forma decadente? Bom, irmão, ele não foi o único que voltou na forma decadente, ele foi o único que morreu de uma forma decadente. Ele estava decadente por anos, ele estava doente por anos por causa da questão do chakra, né? Nem era doente, ele estava, na verdade, com o chakra dele estava quase todo sendo usado para fazer os 6 caminhos da dor, aquela técnica que ele inventou, entre aspas, né? Usando a técnica dos 6 caminhos. Ele morreu daquele jeito, então quando ele ressuscitou da forma que ele morreu. Isso é regra do Tensei, menos pro Madara, mas pro resto todos foram assim. Todos voltaram da mesma forma que eles morreram, por causa que o Tensei faz isso, ele te faz voltar da mesma forma de quando tu morreu, menos com Madara. A próxima pergunta é do Igor Ramário 17, ele é assim, ó: por que a Sakura foi ferida pelas bolas da busca da verdade e se regenerou? Foi pelo Madara. Bom, irmão, é questão de roteiro, simplesmente isso. E também assim, eles quiseram mostrar que ela tem um poder de regeneração muito grande. Então se ela tem esse poder, ela veio da Tsunade, a Tsunade ensinou ela toda aquela questão para mostrar que a Sakura era importante. Eles fizeram o quê? Eles pegaram e fizeram ela ser atingida por uma coisa muito poderosa que destrói todo mundo que atinge, e ela se regenera depois disso. Então, obviamente, foi questão de mostrar que ela é poderosa, de mostrar que ela tem um poder de cura muito grande, de regeneração, e fizeram isso usando uma técnica poderosa para mostrar o poder dela. Essa é a minha visão sobre isso, porque não tem uma explicação concreta. Tem muitas coisas que não tem explicação, então não tem como eu dizer aqui para vocês, aconteceu por isso, isso, isso. É roteiro. Muitos de vocês ficam brabos, muitos não, são poucos idiotas que ficam brabos quando eu falo roteiro. Porque assim, ó, quando eu falo que é roteiro, os caras dizem que eu tô sendo idiota, porque o cara só fala que é roteiro, que só fala que é roteiro. Quando
eu crio uma teoria sobre algum assunto, tentando explicar o motivo daquilo ter acontecido, mesmo a gente sabendo que é roteiro, os caras escrevem no comentário: ah, é roteiro, simplesmente é roteiro, não tem nada a ver isso aí. Então, mano, é roteiro e é isso aí. Não tem muito o que dizer sobre isso aí, porque é roteiro e ponto final. E quem não gostar, sinto muito. O Igor Ramalho repetiu a pergunta dele 10 vezes e assim, ó, irmãos, não repitam a pergunta de vocês, pois vocês estão atrapalhando outras pessoas de serem respondidas. Pergunta apenas uma vez e vai ser respondido. Apenas uma vez a pergunta. Pode ser várias vezes que tu pode perguntar perguntas diferentes, mas pergunta apenas uma vez a mesma pergunta, pois senão isso vai me atrapalhar e vai deixar outras pessoas não serem respondidas, porque eu tenho um tempo de gravação e eu acabo exercendo todo o tempo de gravação só com aquela pergunta e tentando excluir a pergunta e tal, para poder ler todo mundo. E outra coisa, pessoal, eu não escolho pergunta, eu respondo todas as perguntas, é só quem perguntou primeiro vai ser respondido primeiro, quem perguntou depois vai ser respondido depois, porque eu sou uma pessoa respondendo mais de 100 mil pessoas, entendeu? Então é muita pergunta para uma pessoa só, e eu ainda sou humano até o fim desse ano, beleza? A próxima pergunta é de Miquel Dias, ela é assim, ó: se Shisui usou Suzano apenas com o olho, por que Obito não teve tal ato na guerra? Bom, irmão, temos vários motivos, temos vários porquês disso acontecer, mas a questão é que assim, ó, nunca foi dito o motivo, mas eu acredito assim: Obito não teve o Suzano porque não era pra ele ter Suzano. Kishimoto não quis que ele tivesse Suzano, ele foi um ninja virado para outro lado. Entendam uma coisa bem simples em qualquer obra e na vida, pessoal. Levem a obra como se fosse a vida. A obra, como Naruto ou um filme ou qualquer série, imita a vida real. Então assim, pensa comigo, se o teu pai consegue dar um salto mortal e o teu avô também dá um salto mortal, não quer dizer que tu vai dar salto mortal. Se o teu primo dá um salto mortal, não quer dizer que tu tem capacidade de dar salto mortal, entendeu? Mesmo que toda a tua família dê salto mortal, se tu não treinar o salto mortal, tu não vai dar salto mortal. A questão dos Uchihas é a mesma coisa. Não é porque o Shisui usou o Suzano com um olho só e não sei o que Obito também tem que usar, mesmo ele sendo do mesmo clã, eles não são a mesma pessoa. Então é isso que vocês têm que entender. Não é porque o personagem é da mesma família, do mesmo clã, que ele tem que ter o mesmo poder, tem que fazer as mesmas coisas, tem que dar os mesmos golpes, tem que caminhar do mesmo jeito, tem que conversar com as mesmas pessoas. Não, ele conversa com quem ele quiser, ele faz o que ele quiser. E a obra mostra isso. Todos temos individualidades e essas individualidades são usadas nas obras também. É imitando a vida real, para deixar cada vez mais real aquilo. Não é porque tu escreveu essa pergunta, porque teu irmão vai ter que escrever a mesma coisa se tu tiver um irmão, entendeu? Então essas coisas que a gente tem que entender. Não é porque um usou um poder que o outro tem que usar também, porque eles são do mesmo clã e tem o mesmo olho, não sei o que. Entenderam? Cada um faz o que é para ele fazer, conforme o seu estilo de luta, conforme o seu jeito de ser, conforme o jeito que foi escrito por personagem ser, beleza? A próxima pergunta de Luan Borges Xavier, ela é assim, ó: se Madara lutasse contra Gaia antes de se tornar Jinchuriki, quem venceria? Bom, irmão, é simples. Se ele sendo Jinchuriki tomou um cacete pro cara, com certeza ele perderia. Mas, obviamente, o Gai também perderia a vida dele, porque ele usando aquela técnica, no fim ele sempre morre, porque tá usando os 8 portões e tal. Então, obviamente, Madara perderia e depois o Gai morreria em seguida, beleza? É isso que aconteceria. E se Gai não usasse o 8º portão, eu não vejo ele ganhando, mas daria um belo de um trabalho pro Madara. Essa é a minha humilde opinião sobre isso e deixe a opinião de vocês nos comentários, beleza? Pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harrys.